Abra sua Bíblia comigo em Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, versículo 18. Eu vou estar dando a continuação da mensagem de semana passada. Quando eu ministrei a mensagem de semana passada, eu não tinha planos de fazer uma segunda parte. Mas durante a semana, Deus falou comigo que tinha mais coisas que precisavam ser ditas. E por isso, eu, como um bom filho obediente, resolvi fazer a segunda parte. Então hoje nós estamos fazendo a segunda parte da mensagem Eu Vejo o Meu Futuro. Eu vejo o meu futuro. Você pode dizer bem forte assim: eu vejo o meu futuro. Se você por um acaso entrou aqui hoje sem saber de como vai ser o seu futuro, no final dessa mensagem você vai ter certeza como vai ser o teu futuro. Amém? Provérbios 29, versículo 18, só a parte A do versículo, eu estou lendo na versão King James. Versículo 18 diz assim: aonde não há visão, o povo perece. Aonde não há visão, o povo perece. Talvez na sua tradução, na sua versão seja um pouco diferente. Aonde não há profecia, o povo perece. Versículo 18 do capítulo 29, na versão King James: aonde não há visão, o povo perece. Semana passada nós começamos essa mensagem lendo em Romanos 4, 17, onde Deus diz que Deus chama as coisas que não existem, que não existe como se já existisse. E eu falei um pouquinho de Abraão, que Deus chamou Abraão de pai antes de Abraão ser pai. Deus já tinha chamado Abraão de pai das nações. Deus chamou Gideão de corajoso, de homem valente, quando ele ainda estava se escondendo na caverna. Então Deus já via nesses homens de Deus um potencial para aquilo que Deus queria que eles fossem. Muitas das vezes nós queremos ver acontecer para depois nós acharmos que somos, mas Deus é diferente. Deus já vê antes de que você seja. Deus te prepara no meio da caminhada, Deus te deixa do jeito que Ele quer, mas Ele já vê em você um potencial para o futuro, e Ele te chama de vitorioso, Ele te chama de sucedido, Ele te chama de filho valente, e é isso que Deus vê em mim e vê em você. Então muitas das vezes na circunstância que nós passamos, a vida que nós levamos, ela é uma vida difícil e ela não aparenta nada disso, mas Deus não vê como eu e você vê. Deus não vê com os nossos olhos naturais, e glória a Deus por isso, amém? Deus nos vê com os olhos dele, e Ele vê o nosso coração, e Ele vê o nosso futuro, e Ele, através da sua palavra, já dita o nosso futuro, como Ele ditou o futuro de Abraão, como Ele ditou o futuro de vários homens na Bíblia, e como Ele tem ditado o meu futuro e o seu futuro. Como eu disse no início, talvez você não sabe o seu futuro, porque talvez você não conhece a fundo ainda a palavra de Deus e a vontade de Deus para a sua vida. Mas a partir de hoje você vai saber quais são os planos de Deus para você, qual é o desejo de Deus para você, e que Ele tem um futuro maravilhoso e lindo para você. Se você prestar atenção naquela foto ali, você vai ver que na lente do binóculo é uma família feliz. Então, se eu quero te garantir que o seu futuro é um futuro feliz. E talvez se o seu binóculo estiver meio ofuscado, se o seu binóculo estiver com uma lente quebrada, pega o binóculo do seu irmão emprestado aí, e pede do Espírito Santo que te dê um novo, para que você possa enxergar com os olhos dele, e começar a ver o seu futuro diferente. Amém? Glória a Deus por isso. Aleluia. Helen Keller disse uma vez: a única coisa pior do que ser cego é ter vista, porém não ter visão. Eu vou repetir. A única coisa pior do que ser cego é ter vista, porém não ter visão. E é muito triste isso. É muito triste hoje no corpo de Deus, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor, pessoas que têm um potencial muito grande, que têm um futuro já ditado por Deus, que têm um potencial, uma vida, uma história, tudo para dar certo, mas ela não consegue ver um palmo na frente do nariz dela. Não porque ela não queira, mas talvez as circunstâncias da vida faz você passar por isso. Talvez as dificuldades da vida faz você passar por essas situações. E hoje nós vivemos num mundo que é tudo muito difícil. Não é fácil você acordar todo dia e enfrentar os problemas do dia a dia, enfrentar os problemas que estão esperando você do lado de fora da tua casa. E muitas das vezes isso faz que você não consiga enxergar nem o seu amanhã, quanto mais o seu futuro. Então é muito triste que pessoas que têm uma visão 20 por 20, como se diz por aí, que é uma visão perfeita, ela não consegue ter a visão do seu futuro, ela não consegue enxergar o amanhã.
Por dois motivos: uma devido às circunstâncias da vida, e a segundo motivo, porque ela não crê ainda que Deus a ama incondicionalmente e que Deus tem um plano maravilhoso para a vida dela. Então é muito triste ver pessoas, como eu disse mais uma vez, com potencial maravilhoso, mas com a visão tão curta. Mas hoje nós precisamos mudar isso. Nós precisamos mudar a nossa visão. E nós vamos começar mudando a nossa visão através de mudar a partir do momento que nós mudamos a nossa mente. E quando nós mudamos a nossa mente, nós mudamos a nossa língua. E quando nós mudamos a nossa língua, nós mudamos o nosso estilo de vida. Nós mudamos o rumo da nossa história. Porque eu falei semana passada e vou repetir hoje: as palavras que saem da sua boca são as plataformas que você vai pisar amanhã. Então, a partir do momento que você muda a sua mente, você vai mudar a sua visão, vai mudar as suas palavras e vai mudar o curso da sua vida. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa mensagem de hoje vai ser bem técnica no início. Vai ser uma parte assim bem teórica. Vai ter muitas passagens bíblicas que nós vamos ter que abrir. Então eu quero que você fique com sua Bíblia bem aí atenta na sua mão rapidinho, para a gente não perder tempo, porque nós vamos precisar ler algumas coisas para nós entendermos exatamente. E eu quero que você fique bem ligado e preste bastante atenção em mim, porque se você perder o início e perder a fundação que nós vamos precisar construir aqui, você vai perder o conteúdo da história, o conteúdo da mensagem. E lá no final você vai estar igual aqueles cachorros que cai de mudança e caminhão de mudança e não sabe para onde ir. Tá bom? Então fica ligado aqui, porque eu quero que você saia daqui abençoado. Amém? O desejo de Deus é que você saia daqui vitorioso, sabendo dessas coisas. A coisa mais difícil para Deus não é lidar com o pecado da raça humana, mas é lidar com a mente do ser humano. A coisa mais difícil para Deus não é lidar com o pecado, mas é lidar com a mente do ser humano. Eu disse isso, talvez eu creio que na minha classe, junto com os estudantes. Eu estava em casa uma vez e Deus falou dessa forma comigo: a minha maior dificuldade não é com o pecado, porque a solução para o pecado eu já providenciei há 2000 anos atrás. Então Jesus já morreu há 2000 anos atrás, essa era a solução para o pecado. Então eu não tenho problema com o pecado. E a única vez que eu tive problema com o pecado foi na cruz do Calvário, quando meu filho tinha todo o pecado da humanidade sobre as costas dele, e eu tive que virar as costas dele para isso. E por isso meu filho falou: pai, por que me desamparaste? Essa é a única vez que eu tive dificuldade, que eu não pude olhar para o homem, eu não pude olhar para o meu filho devido ao pecado da humanidade que estava sobre o meu filho. Mas a partir do momento que ele disse, com os braços abertos: está consumado, tudo aquilo se acabou. O sangue dele verteu, o véu do templo se rasgou e tudo se mudou. E começou uma nova era, e começou uma nova etapa, e começou uma nova dispensação. Então o pecado para mim, meu filho, não é o problema mais. O problema para mim é a mente do ser humano, que eles não conseguem entender que isso já aconteceu, que já está consumado de uma vez por toda. E hoje eles têm livre acesso a mim. Hoje eles estão numa posição diferente. Hoje eles estão assentados juntamente com meu filho nas regiões celestiais. Toda autoridade que eu designei para o mundo, toda autoridade que eu designei para o homem já foi dado a eles. E foi perdido no Éden, mas foi restaurado através do meu filho de novo. Mas os meus filhos na igreja hoje, o corpo de Cristo, não entendem isso. Não entendem a posição que eles têm em Deus, não entendem a posição que eles têm em mim, e não entendem quem são, não entendem que já são justificados, não entendem a minha vontade, o meu desejo para eles, não entendem tudo aquilo que eu tenho sonhado para eles. Então a minha maior dificuldade é fazer que o ser humano entenda o meu amor incondicional, entenda que os meus planos são maiores do que os deles, que não existe nada que eles possam fazer para que eu os ame menos, ou para que eu os ame mais. Eu já os amei incondicionalmente, e tudo que eles precisam fazer hoje é entender, receber e ser grato e usufruir de tudo isso que eu já providenciei para eles através do meu filho. Então a maior dificuldade de Deus é isso, é fazer a gente entender quem somos em Cristo, fazer a gente entender que já somos justificados, fazer a gente entender que hoje nós estamos de acordo com Hebreus, sentado com Cristo nas regiões celestiais, e que de acordo com Efésios 1:3, o Senhor já nos abençoou com todas as coisas nas regiões celestiais. Então a maior dificuldade de Deus é fazer que eu e você entenda isso. Mas hoje nós vamos abrir a nossa mente, e principalmente o nosso coração, para entender o amor de Deus, receber o amor de Deus, não baseado no nosso comportamento, não baseado na nossa mente humana, não baseado naquilo que nós achamos que é certo ou errado, mas baseado naquilo que Jesus fez, porque
Jesus amou o mundo de tal maneira, e essa palavra de tal maneira quer dizer, amou o mundo de uma forma louca, de uma forma inexplicável, de uma forma sobrenatural, que não tem ser humano, que não tem pessoa que pode entender, explicar o tamanho do amor de Deus por mim e por você. Então hoje a noite de nós abrirmos a nossa mente, abrirmos o nosso coração e falar: Senhor Deus, eu quero sim que o Senhor dê uma afinada na minha visão, dê uma afinada na minha língua, para que eu possa ver com seus binóculos o meu futuro e começar a sonhar os teus sonhos para a minha vida, e ver não só a minha vida mudar, mas a vida da minha família, a vida dos meus familiares, a minha igreja, o meu trabalho, e eu ver tudo aquilo que diz respeito a mim num outro nível, tudo aquilo que o Senhor sonhou para mim numa outra história, vivendo o melhor de Deus. Amém? Romanos 10, versículo 9 e versículo 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Romanos 10, versículo 9 e 10. Esse versículo, essa passagem é chamado de a grande confissão. A grande confissão. Versículo 10, capítulo 10, versículo 9 diz assim: porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca que se faz a confissão para a salvação. Notem que tem duas coisas que precisam ser feitas para a salvação. Número 1 nós precisamos crer em nosso coração. E número 2 nós precisamos confessar com a nossa boca que Jesus é o Senhor. O versículo 10 afirma claramente: com a boca se faz confissão para a salvação. Com a boca se faz confissão para a salvação. Durante séculos, a comunidade cristã tem chamado desse ato de a grande confissão, se referindo a crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor. Mas ainda existem muitos que reclamam que quando nós ensinamos sobre confessar a palavra de Deus, nós atravessamos a linha e somos muito radicais. Você está me acompanhando até aqui? Amém? Mas ainda existem, vou repetir, muitos que reclamam quando nós ensinamos sobre confessar a palavra de Deus, que nós atravessamos a linha e somos muito radicais. A minha pergunta para você é essa: se de fato, para entrarmos no reino de Deus, eu quero que você preste bastante atenção em mim. Se de fato, para nós entrarmos no reino de Deus, para que nós possamos ser filhos de Deus, para que nós possamos ter uma aliança com Ele, nós precisamos confessar com a nossa boca e crer no nosso coração, porque a partir do momento que nós entramos no reino de Deus, nós paramos de confessar. Vou te perguntar mais uma vez: se para nós sermos filhos de Deus e entrarmos no reino de Deus como filhos, nós precisamos confessar com a nossa boca, como nós acabamos de ler, e crer no nosso coração que Jesus é o Senhor. Porque quando nós entramos no reino de Deus, de uma vez por todas, nós paramos de confessar. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Tudo que Deus fez foi através da confissão. Eu disse semana passada que Deus é o grande pensador, que Jesus é o verbo, a palavra, que o Espírito Santo é aquele que traz a manifestação de tudo aquilo que Deus deseja, de tudo aquilo que Deus sonha, de tudo aquilo que Deus fala. Tudo que Deus criou nessa terra, Deus criou através da palavra. Você e eu foi a única coisa que Deus pôs a mão. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Você e eu foi a única coisa que Deus colocou a mão. E é um motivo até de nós dar um glória a Deus por isso, porque mostra o tanto que nós somos preciosos para Deus. Deus, tudo nessa terra, todas as maravilhas dessa terra foi através da palavra. Mas eu e você, Ele colocou a mão e tirou algo de dentro dele, soprou na nossa narina e nos deu o espírito, nos deu o fôlego de vida. Então tudo que Deus fez através da palavra, mas eu e você, Ele colocou a mão. Nós temos o DNA de Deus, nós temos os fingerprints, nós temos as digitais de Deus em nós. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém, crente. Prova para mim que você está aqui e não foi embora ainda. Aleluia. Nós precisamos mudar a nossa língua, nós precisamos mudar as nossas palavras, nós precisamos mudar o
pensamento. Nós precisamos parar de orarmos os nossos problemas e começarmos a orar a palavra de Deus e confessarmos a palavra de Deus para que possamos ter resultados divinos na nossa vida. Nós não estamos aqui confessando simplesmente. Quando eu falo sobre confessar, sobre entrar no reino de Deus para confessar a palavra, eu não estou falando para você de falar coisas positivas, de acordar todo dia com o pé direito saindo da cama e falar bem assim: esse dia vai ser maravilhoso porque eu sou bonito, porque ela é bonita, porque o sol está brilhando na minha janela e o passarinho está cantando, e isso é sinal de que vai ser um dia maravilhoso. Nada disso. Eu estou falando para você declarar a sua palavra, declarar a palavra de Deus, porque a única coisa que vai trazer resultado na tua vida é a palavra de Deus. A única coisa que pode mudar a história do ser humano é a palavra de Deus. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, Deus colocou um jardim dentro de nós. Deus colocou um jardim dentro de nós que produz tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que você precisa já está esperando por você. Quando você resolveu vir para Faith Fellowship, nós não chamamos uma companhia de construção e falamos: vamos levantar um prédio rápido que tem gente vindo para a igreja. Não, já estava pronto esperando você, para que hoje você entendesse e escutasse essa palavra e entendesse que Deus tem um plano e tem um sonho para você. Então tudo que você precisa já está preparado para você, só está esperando a manifestação, algo acontecer. E tudo que você precisa na sua vida particular também já está pronto para você. O Espírito Santo hoje mora dentro de você, e tudo que Ele está esperando em você é que você declare uma palavra de fé, baseada em Jesus, baseada na palavra de Deus, que é o que vai fazer a diferença na sua vida, para que Ele possa trazer a manifestação de tudo aquilo que você espera. Quando Deus sonha algo, Ele coloca o sonho dele dentro de você, para que você possa sonhar com ele. E esse sonho que você sonha hoje, os sonhos que você tem para a sua família, os sonhos que você tem ministerialmente, não é um sonho simplesmente que você resolveu ter porque você ama Deus. São os sonhos de Deus que têm brotado dentro de você. Então o Espírito Santo está esperando simplesmente que você declare uma palavra de fé, para que Ele traga a manifestação de tudo aquilo que você e Deus têm sonhado juntos. Você está me acompanhando até aqui? Amém. Vamos examinar esse aqui um pouco mais. O versículo clássico que deve ser lembrado é Marcos 11, versículo 22, versículo 23 e versículo 24. Marcos 11, versículo 22, versículo 23 e versículo 24. Aleluia. Versículo 22 diz assim: respondeu-lhe Jesus: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Vou repetir o versículo 23. Em verdade vos digo que qualquer que disser. A minha Bíblia está dizendo disser, a sua está dizendo chorar? Disser? Não tem na Bíblia de ninguém, não está dizendo aquele que murmurar, aquele que reclamar, aquele que jejuar por 40 dias, aquele que andar de joelho por 3 quilômetros, ou aquele que chorar aos pés do Senhor. Não está dizendo, na Bíblia de ninguém diz isso? Não? Gente, participa comigo, por favor. Não? Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte: erga-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Por isso vos digo que tudo que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Existem vários pontos que nós precisamos prestar atenção aqui. Que qualquer que disser a montanha, qualquer que disser a montanha quer dizer um problema, uma dificuldade. Nota que ele não está dizendo para que você ore para a montanha, ou que você jejue 40 dias para que a montanha seja removida, ou que você chore aos pés do Senhor para que Ele, se Ele achar graça, se Ele achar graça em você e Ele resolver te abençoar, e a montanha Ele resolver mudar. A palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que aquele que disser para a montanha, aquele que disser, não diz nem aquele que gritar para a montanha, não. Só fala assim, aquele que disser para a montanha. Montanha aqui quer dizer talvez aquele problema no casamento que você tem enfrentado, aquela falta de trabalho que você, só Jesus sabe como é que está a tua vida,
aquele problema na escola com teu filho, aquele seu filho que tomou decisões erradas na vida, e você tem pagado um preço de oração para que ele entenda, para que ele abra os olhos, para que o Espírito Santo convença ele de voltar para casa, voltar aos pés do Senhor. A montanha é qualquer problema que você estiver enfrentando, um problema de dificuldade na saúde, uma enfermidade, um câncer, um diagnóstico do médico. Esse é a sua montanha. E a palavra de Deus está dizendo para você assim: aquele que disser para a montanha. Mas diga à montanha, não desfale com Deus sobre o seu problema. Ponto número 2, não duvidar em seu coração. Aquele que disser à montanha e não duvidar em seu coração. A definição da palavra dúvida significa discordar. A partir do momento que você declara a palavra de Deus, mas dentro do seu coração você não tem certeza que ela tem o poder para trazer a manifestação daquilo que você tem orado, daquilo que você tem declarado, você já está perdendo o seu tempo. Porque a palavra dúvida já é discordar. Você já está indo contra, você está lançando uma palavra ao vento que ela não vai ter efeito nenhum, porque no seu coração você já discordou que Deus tem um poder e que a palavra de Deus é poderosa o suficiente para trazer a manifestação daquilo que você tem esperado. Você está me acompanhando até aqui? Não me perde não, crente, me ajuda aí que já isso aqui vai ficar bom. Você não pode confessar aquilo que você não acredita. Por isso que você não pode duvidar no seu coração. Primeiro, para que você possa ver resultados divinos na sua vida, você precisa crer que a palavra de Deus é verdade e que Deus não volta atrás na palavra dele, que Deus não volta atrás, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A primeira coisa que você tem que fazer é entender que a palavra de Deus é verdade e que em Deus não há variações. É isso que nós precisamos entender primeiro, que a palavra de Deus é verdade e que toda outra língua é mentirosa. Você está me acompanhando? Não use as suas palavras para descrever a situação ou a montanha. Use as suas palavras para mudar a situação. Não use, eu vou repetir, as suas palavras para descrever o seu problema, para descrever o tamanho da sua montanha. Use a sua palavra para mudar a situação. E para dizer para a montanha, saia e lança-te no mar. Para dizer para esse problema, até aqui você reinou. Para dizer para o diabo, falou, você brincou com essa situação, você brincou com a minha casa até aqui. Mas hoje eu me levanto em autoridade, reconhecendo quem eu sou em Cristo, quem Cristo é em mim, o poder que eu tenho através da palavra de Deus. E falo, sai agora em nome de Jesus. Essa situação tem que mudar. Deus tem planos para minha família, e os planos de Deus são planos de paz, planos de bem e não de mal, para dar um futuro e uma esperança para minha casa. Então agora eu me levanto em autoridade, declarando a palavra de Deus, que há um amanhã para mim, há um futuro para mim. E diabo, você brincou até aqui, mas a partir de hoje você vai ter que juntar sua malinha, pegar as suas trouxas e bater perna, que para você não tem lugar mais nessa casa, para você não tem mais lugar nessa situação, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Glória a Deus. A mesma energia que você gasta reclamando, chorando, desacreditando ou se preocupando, é a mesma que você gasta confessando a palavra de Deus. A mesma energia que você gasta reclamando. Essa situação não vai mudar. Olha para esse problema. Cada vez que eu olho para um lado, esse negócio não muda. Olha, cada vez que eu levanto, parece que o problema só aumenta. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Existe até um ditado assim no Brasil, né? Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Essa situação não vai mudar. Para de usar a sua língua para magnificar o seu problema. Se tem alguma coisa que você tem que magnificar e glorificar, é o nome de Deus. Mostra para o seu problema o tamanho do seu Deus, e não para o seu problema, e não para Deus o tamanho do seu problema. Davi nunca chamou Golias de gigante. Todo mundo corria de de Golias. Todo mundo estava morrendo de medo de Golias. Quando Davi resolveu lutar contra Golias, todo mundo chamou ele de louco. Falou, você é um menino, não vai dar certo, ele vai te esmagar, rapaz, sai daí. Saul tentou fazer isso, a família de Davi tentou fazer isso, os irmãos, o pai, todo mundo tentou falar para ele, você é um maluco. Mas ele olhava para Golias e falava assim, quem é esse circunciso? Quem é esse maluco para se levantar contra o Deus de Israel? Você vem a mim com espada, mas eu vou adiante de ti
conjunto com o Deus de Israel, o Deus das fileiras combatentes de Israel, e Ele vai te derrotar, e Ele vai te dar a sua cabeça nas minhas mãos, e nós vamos ter vitória sobre você. Davi nunca magnificou o problema. Se tinha alguma coisa que Davi tinha que glorificar o Deus dele, porque ele sabia o pacto que ele tinha com o Deus de Israel, e que Deus não podia abandonar eles, e que Deus não podia deixar Israel na mão, e que já tinha passado muito tempo para que se levantasse um homem com autoridade para entender a posição e a aliança que eles tinham com Deus de Israel e acabar com aquela palhaçada de uma vez por toda. E Davi, um menino, um rapazinho, um adolescente que ninguém dava crédito, mas era um rapazinho que sabia muito bem quem era o Deus que ele servia, e ele não estava olhando para o problema dele, mas ele olhava para o Deus dele, e ele sabia que o Deus dele era forte o suficiente, e estava com ele para poder dar livramento e dar vitória ao povo de Israel. E eu posso te dizer uma coisa: até hoje nunca houve um rei em Israel como Davi, até hoje, porque um homem que se levantou sabendo quem ele era em Deus. E a partir do momento que você faz isso, você não muda só a sua vida, mas você muda toda uma história. Basta uma pessoa se levantar, basta um homem e uma mulher se levantar e falar bem assim: até aqui o diabo fez graça, até aqui esse problema reinou, até aqui foi você quem teve vitória, mas agora é eu que vou me levantar contra você. A palavra de Deus diz que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a igreja, elas não prevalecerão contra os filhos de Deus. Nós temos que arrombar, nós temos que partir para cima. Eu nunca vi na minha vida uma porta andar. Eu nunca vi na minha vida uma porta andar. Então não é a gente que tem que ficar sentado esperando que a porta do inferno venha para cima da gente, para que nós possamos ter vitória. É nós que temos que avançar, é nós que temos que ir adiante e declarar e falar bem assim: é um novo tempo para minha casa, é um novo tempo para minha família, e eu vou avançar. Diabo, sai da frente, que se você não sair, eu vou passar por cima, e as portas do inferno, elas não vão prevalecer contra você. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Tiago capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8 é o melhor texto para nós entendermos isso. Abra comigo, por favor. Aleluia. Tiago capítulo 1, versículo 5 ao versículo 8. Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, homem vacilante que é, e inconstante em todos os seus caminhos. Versículo 7. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. Sabe o que é isso aqui? É literalmente pensar com a mente do Espírito e a mente da carne. Uma pessoa que tem dois pensamentos completamente distintos sobre um assunto ou uma pessoa. De um lado da boca, ela declara, ela recebe um diagnóstico do médico e ela fala bem assim: eu declaro em nome de Jesus, que se, de acordo com 1 Pedro 2,24, pelas suas pisaduras eu já sou sarado. E ela crê que o diagnóstico que o médico deu para ela é um fato, porém não é verdade. Verdade é que Jesus morreu por ela, e que Jesus, pelas suas pisaduras, deu a cura para ela. Então ela declara isso com o lado da boca dela. Quando ela chega em casa e abre o correio, ela pega uma conta e ela fala bem assim: meu Deus do céu, como é que eu vou pagar essa conta? Meu Pai do céu, como é que eu vou fazer isso? Esse negócio, essa situação está me matando, esse problema está me matando, esse governo, esse problema, essa economia, essa conta que fica só aumentando. Com um lado da boca dela, ela conhece 1 Pedro 2,24. Com o outro lado da boca dela, ela não conhece Filipenses 4,19, que diz que o Senhor suprirá todas as minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Então ela tem duas opiniões sobre Deus e sobre um assunto. A um lado da boca ela confessa que ela pode ser curada, com o outro lado da boca ela não crê
que Deus é capaz de suprir todas as necessidades dela. É isso que em Tiago está dizendo. Uma pessoa vacilante, não pense que você vai receber algo do Senhor se você não tem fé, se você não declara a palavra de Deus, se você vive com uma onda do mar, se você vai com um problema, se o médico falar para você que vai morrer, você já vai na primeira funerária para comprar o teu caixão. Se o médico falou para você não tem mais jeito, você já reúne a família e já quer escrever o testamento. E você é um conhecedor da palavra de Deus, mas você prefere acreditar naquilo que o homem diz do que aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Você vem para a igreja e glorifica a Deus quando eu falo que Deus tem um plano para a tua vida, mas a segunda-feira chega na tua casa e você acredita no diagnóstico do médico. Eu não estou falando para você negar que o médico está falando para você uma mentira. Eu não estou para você negar, eu não estou dizendo para você negar os seus problemas, o que você está lutando, o que você está passando, dizer e falar que é uma mentira. Isso é um fato que você está passando, isso é uma verdade. Isso é um fato, você está passando por essa situação. O diagnóstico do médico foi verdadeiro, o exame foi feito. Mas a fé nega o fato. A fé nega o fato. Porque é um fato, mas não é a verdade. A verdade é aquilo que Deus diz sobre você. A verdade é aquilo que a palavra de Deus diz sobre você. Porque tudo nessa terra está sujeito à mudança. Tudo no natural está sujeito à mudança. A única coisa que não pode mudar é a palavra de Deus. E se Deus não muda quem Ele é, se Deus não muda o caráter dEle, se a palavra de Deus não muda, por que nós mudamos a nossa confissão? Nós temos que continuar confessando, independente da circunstância, independente daquilo que nós estamos vivendo, independente daquilo que nós estamos passando, porque a palavra de Deus não muda. E como nós lemos em Marcos, a palavra de Deus ela tem que trazer efeito, ela tem que trazer o resultado, porque senão Deus se torna mentiroso. Se você tem orado a palavra de Deus e não os seus problemas, se você tem declarado que você é abençoado, se você tem declarado que você é bem sucedido, se você tem declarado que o favor de Deus está sobre a tua casa, se você tem declarado que 1000 cai ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido, se você declara que você na entrada e na sua saída é abençoado, aonde você coloca as suas mãos prospera, tem que dar resultado. Tem que dar resultado. Eu estou falando isso com você com raiva de Satanás, porque Satanás é mentiroso e ele vira para você e quer te mostrar a sua circunstância e não quer que você crê na verdade de Deus para a tua vida. Mas eu vim aqui e eu me levanto nessa noite para dizer para você que eu quero que você esqueça tudo aquilo que o diabo tem falado para você, que você esqueça tudo aquilo que até mesmo você tem falado para você todos os dias, pensando que você é um fracassado. Você pode estar passando por derrota hoje, você pode estar passando por luta hoje, mas não é a sua sentença, essa não é o final da tua vida. Você pode estar aqui embaixo, mas eu vou te falar um negócio, a roda tem que girar e você vai chegar lá em cima, e quando você chegar lá em cima, você vai ter um hino de vitória nos teus lábios, para adorar ao Senhor, porque a tua história vai mudar, a tua história vai mudar. Não interessa quem que estão falando, não interessa o que disseram, não interessa o que profetizaram, não existe maldição ou condenação para aqueles que estão em Cristo. Não interessa. Seja toda língua mentirosa e a palavra de Deus verdade. Se Deus não muda, nós não temos o direito de mudar a nossa confissão. Nós temos que nos estender na palavra de Deus e crer que Deus tem um futuro para nós. E se eu não posso ver o meu futuro, eu não posso ter um futuro. Então eu tenho que começar a enxergar com os olhos espirituais. Eu tenho que começar a enxergar com os olhos de Deus e ver aquilo que Deus vê, e falar aquilo que Deus fala, e sonhar aquilo que Deus sonha, para que eu possa viver os sonhos de Deus para a minha vida. Amém? Tudo que você fala todos os dias constrói ou destrói o seu futuro. Fala para a pessoa que está do seu lado, tudo que você fala todo dia constrói ou destrói o seu futuro. Nós precisamos ter muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca, por causa da forma que nós fomos criados. Quantos estavam aqui semana passada quando eu falei sobre a forma que Deus nos criou com 2 ouvidos? Tem muitos visitantes, então eu vou repetir. Deus nos criou com 2 ouvidos. E não é simplesmente o ouvido da direita e o ouvido da esquerda. Deus nos criou com 2 ouvidos, o interior e o exterior. E estudiosos dizem que 10% daquilo que nós falamos, nós escutamos com o nosso ouvido exterior. 90% daquilo que nós falamos, nós escutamos com o nosso ouvido interior. Por isso que quando você se ouve num gravador, num rádio, você
estranha a sua voz. Você fala, meu Deus, que absurdo. Isso não é eu não. Jesus, que coisa horrível, é isso que o povo tem escutado todo dia. Meu Pai do céu, e você fica abismado. Mas para todo mundo que está aqui em volta, está te ouvindo todo dia, para a gente é normal. Só você que está assustado. Porque 10% com o que você escuta com o seu ouvido exterior, 90% com o seu ouvido interior. Por que Deus nos criou dessa forma? Porque existe algo dentro de mim e de você que precisa ouvir também. E é o nosso homem espiritual. Então tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você alimenta, tudo aquilo que você declara todos os dias, primeiro você está alimentando o seu homem espiritual. Por isso que a palavra de Deus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então toda vez que você fala, você está alimentando o seu coração, o seu homem espiritual. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Porque aquilo que nós estamos falando todo dia é o que está alimentando o nosso espírito. Você já viu uma pessoa que tem uma vida muito saudável, uma vida ótima, e de repente ela recebe um diagnóstico de que ela tem câncer, e de repente na próxima semana que você vê ela já está definhando, ela já está quase que morrendo. Um mês depois é o velório dela. E há um mês atrás ela estava completamente saudável, mais saudável que eu e você. E você de repente vê e fala assim, meu Deus, o que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu? É porque a partir do momento que ela recebeu o diagnóstico do médico, ela viu que era a morte dela. E ela começou a pensar morte, ela começou a declarar morte. E ela já não via solução para ela mais. Talvez se você chegava perto dela e falava assim, nós vou orar por você e eu creio que Deus pode mudar a situação. Mas dentro dela ela não cria que Deus tinha um poder suficiente para mudar a situação dela. E ela começava a pensar em morte. E quando ela começou a pensar isso, o corpo dela quis morrer. Mas só aconteceu isso a partir do momento que ela ficou sabendo que aquilo poderia acontecer. E aí as suas palavras começam a mudar. As suas palavras começam a fazer efeito na tua vida. E tudo aquilo que você fala tem consequências tanto positiva quanto negativa. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Por isso que você precisa tomar cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala é jogado ao vento e ela não volta atrás. A palavra de Deus, ela não volta para trás vazia. E a minha palavra e a sua também não volta vazia. Ela causa dano em algum lugar. Ela faz alguma coisa. Ou ela abençoa, ou ela prospera a vida de alguém, a alma de alguém, ou ela anima alguém, encoraja alguém, ou ela destrói alguém. A língua é a arma mais poderosa do universo. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Por que nós temos que tomar cuidado com a palavra que sai da nossa boca? Porque você é muito mais preocupado com aquilo que você pensa sobre você do que aquilo que eu penso sobre você. Eu não sei se eu disse isso aqui uma vez, ou se foi no FITS. O diabo nunca vai atacar você dizendo para você que você é São Paulino. O diabo... A pior palavra que eu achei para dizer para ele foi essa. O diabo nunca vai atacar dizendo para você que você é um drogado, que você é um problema, que você é feio, ele nunca vai atacar ninguém assim. Ele faz você dizer, eu sou um problema, eu sou feio, eu sou gordo, ninguém gosta de mim, tudo que eu ponho a mão dá para trás. Sabe por quê? Porque aquilo que você pensa sobre você tem muito mais efeito do que aquilo que eu penso sobre você. Se eu virar todo dia para você e falar assim, nossa, você está feio hoje, hein? E amanhã falar para você de novo, você está feio, hein? E depois falar de novo, você está feio, hein? Você vai falar assim, mas que cara chato. E você vai parar de andar perto de mim, você vai me evitar na igreja. Mas a partir do momento que você pensa isso sobre você, eu posso virar para você e falar, nossa, mas você está bonito hoje, hein? Você fala, ih, tá nada, é bobeira sua. Você está querendo ser gente boa. Porque dentro de você, você crê que você está feio. E ninguém tira isso da sua mente. Nossa, que camisa bonita, hein, rapaz? Ah, você está sendo gente boa. Eu sei que eu estou horrível. Você é muito mais preocupado com aquilo que você pensa sobre você do que aquilo que eu penso sobre você. E o diabo sabe muito bem disso. Por isso que ele faz você não entender a palavra de Deus e abrir a sua boca para declarar palavras que não é aquilo que Deus pensa sobre você. E você começa a declarar o seu futuro, e o seu futuro começa a ser um futuro de derrota, começa a ser um futuro de fracasso. E cada dia que passa, tudo que você vê é andando para trás. E você não entende porque entra ano e sai ano, a sua vida continua a mesma. Mas hoje nós vamos mudar esse pensamento. Hoje nós vamos mudar a nossa língua, nós vamos começar a prestar atenção na nossa palavra, e nós vamos começar a declarar a palavra de Deus sobre a nossa vida.
vida. Nós vamos declarar os sonhos de Deus, nós vamos declarar o nosso futuro e declarar que o nosso futuro vai ser um futuro brilhante, baseado na palavra e no poder que está na Bíblia e na palavra de Deus. Amém? Você crê nisso? Amém. Aleluia. Aleluia. Em Provérbios 7, versículo 3 diz assim: escreva as minhas palavras nas tábuas do seu coração. Escreva as minhas palavras nas tábuas do seu coração. Como nós podemos fazer isso? Davi sabia muito bem sobre isso, por isso que ele disse em Salmos 45:1: a minha língua é como a caneta de um escritor. Por isso que ele disse também em Salmos 119:11: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. A sua língua é que vai fazer a tua palavra de Deus ficar no teu coração. Você pode aumentar a tua fé me ouvindo pregar, você pode aumentar a tua fé ouvindo pregadores na televisão pregar, ouvir o pastor Demola pregar, mas a tua fé vai aumentar a partir do momento que você declarar a palavra de Deus, a partir de que ela sai da sua boca. Por isso que Deus disse em Josué 1:8: mantenha na sua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite. Fazendo isso você vai fazer o seu caminho prosperar e você será bem sucedido. Não foi Deus que falou para ele: se você guardar a minha palavra na tua boca, eu vou prosperar o teu caminho. Nada disso. Foi Deus que falou: se você fizer isso, Josué, você vai prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Por isso que nós temos que pegar a palavra de Deus e escrevê-las no nosso coração com a nossa língua, porque é isso que vai trazer resultado na nossa vida. E quanto mais nós declaramos a palavra de fé, a palavra de Deus, mais nós cremos, e quanto mais nós cremos, mais resultado nós vamos ter. Por isso que nós temos que fazer isso sem cessar. Por isso que nós precisamos ser radicais acerca disso. Nós precisamos literalmente sermos radicais acerca das palavras que saem da nossa boca e não brincar com elas, porque elas estão ditando o nosso futuro. E eu estou falando isso para você, que nós precisamos ser radicais, meu querido, porque a minha vida e a sua vida está em jogo, e é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos tomar cuidado, nós precisamos escolher o futuro que queremos para nós, e por isso que temos que tomar cuidado com as nossas palavras, porque você está ditando o seu futuro, e você está ditando o futuro da tua família, da tua história, da tua geração. E é hoje nós vamos mudar essa situação. Hoje nós vamos sair daqui entendendo quem somos em Cristo, entendendo o poder que temos, entendendo que já estamos sentados com Cristo nas regiões celestiais, e que nenhuma arma forjada prosperará nunca contra a nossa casa, e que as palavras que saem da nossa boca são palavras de bênção, são palavras de vitória, são palavras de conquista, são palavras que vai trazer futuro, que vai trazer vida, que vai trazer uma esperança para alguém, não só para mim, mas para aqueles que caminham do nosso lado. Fazendo isso, nós não vamos só mudar a nossa história, mas nós vamos mudar a vida das pessoas que estão ao nosso lado também, que estão ao nosso redor, confessando a palavra de Deus e crendo que a palavra de Deus é a verdade. O fato nega a fé. Perdão, a fé nega o fato. A fé nega o fato. Quando a palavra escrita se torna logos, é declarada, ela se torna rema. Quando a palavra escrita, o logos, é declarada, ela se torna rema na tua vida. A partir do momento que você declara a palavra de Deus, ela se torna revelação na tua vida. Por isso, essa é a diferença entre você e outras pessoas. Essa é a diferença entre eu e algumas outras pessoas. Talvez tudo que eu tenha falado aqui hoje não seja nenhuma novidade para você, mas a diferença é, para alguns de nós já se tornou revelação, para outros são simplesmente palavras, são simplesmente informações. E hoje nós vamos mudar isso também. Nós vamos agarrar a palavra de Deus, entender que isso é uma revelação de Deus para a nossa vida, e nós vamos começar a viver baseado nisso. Nós vamos começar a ver resultados, porque informação não traz transformação. O que traz transformação é a revelação da palavra de Deus. Você crê nisso? Quando você aplica a sua fé na sua confissão, Deus faz as coisas que não existem existir. Quando você declara, você coloca fé na sua confissão, Deus faz aquilo que não existe existir. E Ele faz algo se tornar realidade. Por isso que nós dissemos em Romanos 4,17, que Deus chama as coisas que não existem como se já existissem. Talvez você não esteja vendo nada acontecer ainda. Talvez você não vê nada, nenhum sinal. E eu lembro daquele profeta, que ele não via nenhuma nuvem, ele não via nada, e ele mandava o moço do profeta olhar mais uma vez, e o moço do profeta voltava e falava: não estou vendo nada. Ele falava assim: vai lá e volta. E o rapaz ia, e isso aconteceu várias vezes, até que ele viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, e ele falou bem assim: é o suficiente, é tudo que eu preciso, agora avisa
para correr, que vem chuva por aí. E é isso que você precisa. Talvez você não está vendo nada, mas você tem que continuar persistindo. Talvez a situação não esteja mudando, mas você continua declarando, você continua crendo, porque a palavra de Deus é a única coisa, é a única arma que nós temos para termos sucesso na nossa vida. Talvez a circunstância seja totalmente ao contrário, seja totalmente adversa, mas você continua confessando, continua crendo, até que você veja a manifestação. Quando Daniel estava na cova dos leões, o anjo apareceu para ele e falou bem assim: a sua oração já foi respondida, Luiz Cláudio, mas continue orando, porque existe uma batalha no mundo espiritual que está impedindo a sua oração de chegar até você. No primeiro dia que ele orou, no primeiro dia, a oração foi respondida. Mas o diabo, que é aquele que veio para matar, roubar e destruir, tentou impedir de que ele recebesse a bênção dele. Tentou impedir de que a bênção, aquilo que ele tem esperado no Senhor, chegasse até as mãos dele. E o que o anjo falou para ele? Continua orando, continua declarando. E é isso que o diabo está fazendo. Aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem esperado em Deus, aquilo que você tem orado, já está a seu caminho. Mas o diabo, aquele que veio para matar, roubar e destruir, que é o inimigo da sua alma, tem se levantado para tentar impedir os sonhos de Deus de acontecerem na tua vida, de que as respostas venham. Mas sabe o que você faz? Você continua marchando, você continua declarando, você não olha para a esquerda nem para a direita, você não olha para a circunstância ao redor, você continua declarando a palavra de Deus, até você ver a manifestação se cumprir. Sabe por quê? Porque ela tem que se cumprir. Nós lemos que a palavra de Deus diz que se você confessar, se você disser para a montanha, para ela que se lance no mar, e não duvidar no seu coração, você tem que receber aquilo que você disse. Você tem que receber. E eu vou te lembrar mais uma vez que a palavra de Deus não é mentira. A palavra de Deus Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então tudo aquilo que você declarar em fé, tudo aquilo que você declarar baseado na palavra de Deus, ela tem que se cumprir. Então não se mova pela circunstância, não se mova pela circunstância ao redor de você, por aquilo que você tem falado, por aquilo que você tem ouvido. Continue declarando a palavra de Deus, até que você veja a completa manifestação daquilo que você tem esperado em Deus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.